Por mais de um século, uma mansão de 47 cômodos permanece abandonada no coração de Newport, Rhode Island. Seus portões enferrujados guardam um segredo que pode ter custado a vida de pelo menos 17 pessoas. Esta não é apenas a história de uma família rica que perdeu tudo. É a história de um império construído sobre mentiras, sangue e uma maldição que ainda ecoa pelos corredores vazios da mansão Blackwood. Em 1847, Cornelius Blackwood chegou ao porto de Boston com apenas 23 anos e $40 no bolso. Filho de um pescador irlandês, Cornelius possuía algo que o dinheiro não pode comprar: uma ambição insaciável e uma total ausência de escrúpulos morais. Suas frotas transportavam algodão do sul para as fábricas do norte, mas documentos descobertos em 1923 revelaram que seus navios carregavam algo muito mais sombrio. Alegadamente, Cornelius ainda lucrava com o tráfico humano, mesmo depois da abolição do comércio de escravos. 47 cômodos, incluindo um teatro particular, uma biblioteca com mais de 10.000 volumes e, possivelmente, compartimentos secretos que nunca foram totalmente mapeados. Para o mundo exterior, os Blackwood representavam o sonho americano: riqueza, influência e respeitabilidade. Segundo testemunhos da época, ele parecia perturbado com algo que descobrira nos negócios da família. A governanta irlandesa Bridget O'Sullivan relatou ao Newport Daily News que o jovem Edward passou semanas trancado na biblioteca, revisando documentos antigos e fazendo anotações frenéticas. Seus pertences permaneceram intocados. Edward Blackwood havia simplesmente evaporado. 6 meses depois do desaparecimento de Edward, em abril de 1890, William Blackwood, o segundo filho, também desapareceu. Desta vez, havia uma diferença crucial. William deixou um bilhete, uma única linha, escrita com caligrafia trêmula: "A verdade está enterrada com os outros. Perdoe-me." O bilhete foi encontrado sobre sua escrivaninha, ao lado de um revólver carregado que nunca foi usado. Os outros. Que outros? Esta frase intrigou investigadores por décadas, pois, segundo os registros oficiais da família, nenhum membro dos Blackwood havia morrido de forma prematura ou misteriosa até então. Margaret Blackwood, a matriarca, nunca se recuperou da perda dos 2 filhos. Vizinhos relataram que ela podia ser ouvida caminhando pelos corredores da mansão durante toda a madrugada, chamando pelos nomes de Edward e William. Em dezembro de 1890, 8 meses após o segundo desaparecimento, Margaret foi encontrada morta em seu quarto. Segundo suas anotações, datadas de 15 de dezembro de 1890, Margaret não morreu de causas naturais. Webb recebeu uma propriedade de 200 acres em Vermont, apenas 2 semanas após a morte de Margaret. Uma generosidade suspeita para os padrões da época, mas as descobertas no diário eram apenas a ponta do iceberg. No porão da mansão, atrás de uma parede falsa, havia um compartimento secreto. Dentro deste compartimento, os operários descobriram 17 esqueletos humanos, homens, mulheres e crianças, alguns ainda com fragmentos de roupas do século XIX. Mais perturbador ainda, muitos dos ossos apresentavam marcas que sugeriam violência extrema. O legista responsável pela análise, Dr. Samuel Morrison, documentou suas descobertas em um relatório que permaneceu confidencial por décadas. Segundo o Dr. Morrison, pelo menos 5 dos esqueletos pertenciam a crianças com idade entre 8 e 14 anos. 3 apresentavam fraturas no crânio consistentes com traumatismo intencional. Mas quem eram essas pessoas e como chegaram ao porão dos Blackwood? A resposta estava em uma descoberta ainda mais chocante. Junto com os esqueletos, foram encontrados dezenas de documentos, contratos de trabalho,
cartas pessoais e, mais significativamente, listas de nomes com datas e valores monetários ao lado, o que parecia ser um registro meticuloso de transações humanas. Um nome aparecia repetidamente nos documentos: Operação Mercy. Aparentemente, os Blackwood administravam um esquema que ia muito além do tráfico humano tradicional. Eles, alegadamente, forneciam trabalhadores para fábricas, minas e fazendas de toda a Nova Inglaterra, mas muitos desses trabalhadores nunca chegavam aos seus destinos. Segundo os documentos encontrados, a Operação Mercy funcionava da seguinte forma: Cornelius utilizava seus contatos nos portos para identificar imigrantes vulneráveis, pessoas sem família, sem documentação adequada, sem conexões locais. Essas pessoas eram contratadas para trabalhos em localidades remotas, mas eram trazidas primeiro para a mansão Blackwood. O que acontecia dentro da mansão permanece um mistério, mas os esqueletos sugerem que nem todos sobreviviam à experiência. Possivelmente, alguns eram usados para trabalho forçado na própria propriedade, outros eram vendidos para terceiros, e aqueles que ofereciam resistência ou representavam riscos desapareciam permanentemente. Os documentos também revelaram algo que pode explicar o desaparecimento dos filhos de Cornelius. Os negócios que nos trouxeram riqueza são construídos sobre os corpos de inocentes. Encontrei evidências de que nossa fortuna vem não apenas de escravos, mas de algo muito pior. Pessoas desaparecem em nossa propriedade, JM. Pessoas que meu pai prometeu ajudar. Confrontarei Cornelius amanhã. Se algo me acontecer, procure pelo reverendo Matthews na igreja de St. Mary. Ele saberá o que fazer. O reverendo Joshua Matthews dirigia a igreja de St. Mary entre 1885 e 1894. Seus diários pessoais, descobertos em 1961 nos arquivos diocesanos, revelaram que Edward Blackwood o procurou na noite de 20 de outubro de 1889, horas antes de desaparecer. Segundo o reverendo Matthews, Edward chegou à igreja às 21h30, visivelmente perturbado. Ele confessou ter confrontado o pai sobre os esqueletos no porão e sobre a Operação Mercy. A reação de Cornelius foi explosiva e ameaçadora. Edward revelou ao reverendo que descobriu não apenas os esqueletos, mas também a verdadeira extensão dos crimes da família. Alegadamente, os Blackwood mantinham contatos com uma rede de traficantes que se estendia até o Canadá. Crianças órfãs eram adotadas por famílias ricas, mas muitas nunca chegavam aos seus supostos novos lares. Mais chocante ainda, Edward descobriu que alguns membros respeitáveis da sociedade de Newport estavam envolvidos no esquema. Nomes que incluíam juízes, políticos e outros magnatas da Gilded Age. O reverendo Matthews registrou em seu diário: o jovem Edward tremia enquanto falava. Disse que seu pai havia ameaçado não apenas ele, mas também seus irmãos, caso tentasse expor a verdade. Cornelius possuía documentos comprometedores sobre outras famílias poderosas, uma rede de chantagem e cumplicidade que protegia a todos. Edward pediu ao reverendo para esconder evidências que ele havia copiado, documentos que provariam os crimes da família. O reverendo concordou, mas Edward nunca retornou para entregar os documentos. Na manhã seguinte, Edward havia desaparecido. Mas o reverendo Matthews fez uma descoberta perturbadora em seu próprio quintal. No dia 22 de outubro, 2 dias após o desaparecimento de Edward, o reverendo encontrou sua propriedade vandalized. Alguém havia cavado buracos por todo o quintal da igreja, aparentemente procurando por algo. Uma mensagem foi deixada na porta da igreja: padres que fazem muitas perguntas podem ter acidentes. O reverendo entendeu o recado. Ele cessou qualquer investigação sobre os Blackwood e, segundo seus diários, passou a viver com medo constante até sua morte em 1894.
Mas a verdade sobre o destino de Edward e William estava apenas começando a ser revelada. Em 1925, durante a demolição de uma ala da mansão Blackwood, operários fizeram uma descoberta macabra. Enterrados nas fundações da ala leste, foram encontrados 2 esqueletos que correspondiam às idades de Edward e William, na época de seus desaparecimentos. Junto com os restos mortais, foi descoberto um relógio de bolso gravado com as iniciais IB, Edward Blackwood. A análise dos esqueletos revelou que ambos os jovens haviam sido mortos por golpes na cabeça. Não havia sido suicídio ou fuga. Edward e William Blackwood foram assassinados e enterrados na propriedade da própria família. Cornelius Blackwood havia matado os próprios filhos para proteger seus segredos. Ele contratou os melhores advogados de Boston e Nova York para contestar as evidências. A estratégia legal de Thomas era simples: desacreditar as evidências e subornar testemunhas. Ele alegou que os esqueletos poderiam pertencer a qualquer pessoa e que o relógio de Edward poderia ter sido plantado. Mas Thomas cometeu um erro fatal. Em sua tentativa de limpar o nome da família, ele permitiu que investigadores examinassem todos os documentos financeiros dos Blackwood. O que descobriram foi devastador. Os registros financeiros revelaram transferências bancárias suspeitas para dezenas de pessoas em posições de poder. Juízes, delegados de polícia, políticos estaduais e federais. Todos recebendo pagamentos regulares dos Blackwood desde a década de 1870. A rede de corrupção era muito mais extensa do que qualquer um imaginava. Os Blackwood não eram apenas criminosos, eles eram o centro de um sistema de chantagem que corrompia toda a estrutura política de Rhode Island e além. Quando as evidências se tornaram públicas, em março de 1926, uma onda de prisões varreu a Nova Inglaterra. 16 oficiais públicos foram indiciados, 3 juízes renunciaram. O governador de Rhode Island foi forçado a convocar eleições antecipadas. Thomas Blackwood tentou fugir do país em abril de 1926, mas foi capturado no porto de Boston tentando embarcar em um navio para a Inglaterra. Durante sua prisão, ele fez uma confissão que chocou ainda mais o público. Thomas revelou que a Operação Mercy nunca havia terminado. Mesmo após a morte de Cornelius, o esquema continuou operando sob sua supervisão. Entre 1904 e 1925, possivelmente outras 23 pessoas desapareceram através da rede Blackwood. Mais perturbador ainda, Thomas admitiu que sabia do assassinato de seus irmãos desde 1890, mas permaneceu silencioso por medo e ganância. Ele havia se tornado cúmplice dos crimes do pai para preservar sua herança. A confissão de Thomas levou a uma busca massiva na propriedade Blackwood. Entre abril e setembro de 1926, investigadores escavaram toda a propriedade de 15 acres. O resultado foi horrifying. Além dos 17 esqueletos já descobertos no porão, foram encontrados os restos de pelo menos outras 42 pessoas enterradas em várias partes da propriedade. Idades variando de crianças pequenas a adultos idosos. A propriedade Blackwood havia sido, por mais de 50 anos, um cemitério clandestino. O número total de vítimas pode ter chegado a centenas, considerando que muitos corpos podem ter sido destruídos ou enterrados em locais nunca descobertos. Thomas Blackwood foi condenado à prisão perpétua em novembro de 1926. Ele morreu na penitenciária estadual em 1934, levando consigo muitos segredos que nunca foram revelados. Mas a maldição dos Blackwood não havia terminado. A estrutura principal foi preservada como evidência, mas todas as alas secundárias foram destruídas para prevenir que se tornassem pontos de peregrinação mórbida. A propriedade foi confiscada pelo Estado e permaneceu abandonada por décadas. Durante a Grande Depressão, houve tentativas de vendê-la, mas nenhum comprador se interessou.
havia se mudado para a Europa em 1891 e nunca retornou aos Estados Unidos. Ela morreu em Paris em 1943, durante a ocupação nazista, sem deixar herdeiros. Com sua morte, a linhagem direta dos Blackwood chegou ao fim. Mas as consequências dos crimes Blackwood continuaram reverberando por décadas. As investigações desencadeadas pelo escândalo levaram a reformas significativas no sistema judicial de Rhode Island e à criação de leis federais mais rigorosas contra o tráfico humano. Mais de 300 famílias conseguiram identificar parentes desaparecidos entre as vítimas encontradas na propriedade. Para muitas, foi o primeiro fechamento que tiveram após décadas de incerteza. A mansão Blackwood permanece de pé até hoje, mas nunca foi reocupada. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi brevemente utilizada como depósito militar, mas os soldados relataram experiências tão perturbadoras que o exército abandonou o local em 1944. Relatórios militares, declassificados apenas em 1995, descrevem sons inexplicáveis vindos dos porões, aparições de figuras em roupas do século XIX e equipamentos que falhavam misteriosamente sem causa aparente. Nas décadas seguintes, a mansão se tornou um ímã para caçadores de fantasmas e investigadores paranormais. Centenas de pessoas relataram experiências sobrenaturais no local. Em 1978, uma equipe da Universidade de Brown conduziu um estudo científico sobre os alegados fenômenos paranormais na propriedade. Embora o estudo não pudesse confirmar atividade sobrenatural, os pesquisadores documentaram anomalias, temperaturas, campos eletromagnéticos incomuns e ruídos que não puderam ser explicados cientificamente. Tentativas de desenvolver a propriedade falharam repetidamente. Em 1985, um empresário de Boston comprou o terreno com planos de construir um hotel de luxo. A construção foi abandonada após 6 meses, quando 3 operários sofreram acidentes graves em circunstâncias bizarras. O empresário Robert Chen disse em entrevista à imprensa: "Não acredito em fantasmas, mas algo naquela propriedade não quer ser perturbado. Perdi muito dinheiro e quase perdi funcionários. Alguns lugares devem permanecer intocados." Em 1999, a propriedade foi doada à Sociedade Histórica de Newport com a condição de que nunca fosse desenvolvida comercialmente. Hoje, serve como um memorial às vítimas dos crimes Blackwood. Todo mês de outubro, no aniversário do desaparecimento de Edward Blackwood, uma vigília é realizada nos portões da propriedade. Descendentes das vítimas se reúnem para honrar a memória daqueles que morreram nas mãos da família Blackwood. A mansão continua deteriorando-se lentamente. As autoridades locais realizam inspeções regulares de segurança, mas nenhuma reforma maior foi tentada. É como se a própria estrutura resistisse a qualquer tentativa de renovação. Segundo o atual zelador da propriedade, Sr. Michael Torres, que trabalha lá há 15 anos, a mansão possui uma presença inconfundível. "Você sente quando não está sozinho", ele disse em entrevista recente. Especialmente no porão onde os corpos foram encontrados. É como se as vítimas ainda estivessem lá, esperando que sua história seja contada completamente. Durante mais de meio século, uma família construiu um império sobre o sofrimento de centenas de pessoas inocentes. Quantas das famílias respeitáveis que conhecemos hoje construíram suas fortunas sobre segredos igualmente sombrios? Quantos outros Edward Blackwood descobriram verdades que seus próprios pais preferiram silenciar permanentemente? O caso Blackwood também nos lembra da importância da coragem moral. Edward Blackwood poderia ter permanecido silencioso e desfrutado de sua herança manchada de sangue. Em vez disso, escolheu confrontar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Hoje, a mansão Blackwood permanece como um lembrete sombrio de que a justiça, embora às vezes demorada,
eventualmente prevalece. As vítimas dos Blackwood finalmente receberam sepulturas dignas e suas histórias foram preservadas para a posteridade. Mas mistérios ainda permanecem. Quantas outras propriedades podem esconder segredos similares? Quantos outros esqueletos literais e figurativos ainda aguardam descoberta nos porões da aristocracia americana? Em 2003, uma descoberta em Boston mudou completamente nossa compreensão sobre a extensão real dos crimes Blackwood. Durante a renovação do antigo edifício da Alfândega de Boston, operários encontraram um compartimento secreto atrás de uma parede centenária. Dentro deste compartimento, perfeitamente preservados, estavam mais de 2.000 documentos relacionados à Operação Mercy. Documentos que revelaram que os Blackwood eram apenas uma pequena parte de uma rede de tráfico humano que se estendia por todo o país. Os documentos revelaram nomes que chocaram a comunidade histórica. Famílias cujos descendentes ainda hoje ocupam posições de destaque na sociedade americana. As famílias Ashworth de Boston, os Montgomery de Filadélfia e os Sinclair de Charleston. Todas apareciam repetidamente nos registros como parceiros comerciais dos Blackwood. Mas o mais perturbador era a descoberta de que a rede havia evoluído e se modernizado ao longo dos anos. Documentos datados de até 1955 sugeriam que descendentes dessas famílias continuaram operações similares décadas após a queda dos Blackwood. Dr. Sarah Mitchell, historiadora especializada em crimes do século XX, na Universidade de Harvard, foi designada para liderar a investigação dos novos documentos. Suas descobertas foram ainda mais chocantes do que qualquer um esperava. Segundo a doutora Mitchell, os documentos revelaram que a Operação Mercy não era apenas um esquema de tráfico humano. Era um experimento social macabro. As vítimas eram categorizadas por idade, gênero, origem étnica e capacidades físicas, como se fossem espécimes para diferentes propósitos. O que descobrimos vai além do crime comum, disse a doutora Mitchell em entrevista de 2004. Era uma operação sistemática de desumanização. Essas pessoas eram tratadas como commodities em um mercado altamente organizado. Os documentos revelaram que crianças órfãs eram especificamente visadas porque podiam ser moldadas para diferentes propósitos. Algumas eram vendidas para trabalho doméstico, outras para trabalho industrial. E as mais jovens eram frequentemente enviadas para o que os documentos chamavam de contratos de longo prazo. Um documento particularmente perturbador, datado de 1923 e assinado por Thomas Blackwood, descrevia um programa de melhoramento que envolvia selecionar crianças com características físicas específicas para clientes especiais no meio-oeste americano. A investigação da doutora Mitchell levou à descoberta de que pelo menos 7 propriedades em diferentes estados serviam como estações na rota da Operação Mercy. Cada propriedade tinha seu próprio cemitério clandestino. A propriedade dos Ashworth, em Beacon Hill, Boston, foi a primeira a ser investigada após as descobertas de 2003. A mansão de 32 cômodos havia sido vendida pela família em 1961, mas os novos proprietários relatavam experiências inexplicáveis desde então. James Harrison, que comprou a propriedade em 1961, documentou meticulosamente os eventos estranhos que presenciou ao longo de 4 décadas. Seu diário, doado à Sociedade Histórica de Massachusetts em 2001, relatava ruídos noturnos consistentes vindos do porão. Toda noite, por volta das 3 da manhã, ouço passos no porão, escreveu Harrison em 1962. Passos de várias pessoas, como se estivessem caminhando em fila. Quando desço para investigar, o som para imediatamente, mas posso sentir presenças observando das sombras.
Em 2004, com a permissão dos atuais proprietários, uma equipe forense escavou o porão da propriedade Ashworth. O que encontraram confirmou os piores temores: 23 esqueletos enterrados em valas cuidadosamente organizadas. Mas a propriedade dos Ashworth revelou algo ainda mais sinistro. Diferente da mansão Blackwood, onde as vítimas pareciam ter morrido por violência ou negligência, os esqueletos em Boston mostravam sinais de experimentos médicos primitivos. Dr. Robert King, antropólogo forense da Universidade de Boston, examinou os restos mortais. Sua análise revelou que pelo menos 12 das vítimas haviam sido submetidas a procedimentos cirúrgicos sem anestesia adequada, incluindo trepanação e amputações desnecessárias. O que vemos aqui são os primórdios de uma mentalidade que culminaria nos horrores médicos do século XX, explicou o Dr. King. Pessoas sendo tratadas como cobaias para satisfazer curiosidades científicas doentias ou para treinar procedimentos em populações vulneráveis. Os documentos encontrados na propriedade Ashworth revelaram que a família mantinha contatos com médicos de Harvard e outras universidades prestigiosas. Estes médicos, alegadamente, utilizavam as vítimas da Operação Mercy para pesquisas anatômicas avançadas. Uma carta de 1895, assinada pelo Dr. Cornelius Whitman, da Escola Médica de Harvard, agradecia aos Ashworth por fornecer espécimes frescos para nossas investigações sobre a anatomia das classes trabalhadoras. A carta foi encontrada costurada dentro de um livro de anatomia da época. A descoberta em Boston levou a investigações similares nas outras propriedades identificadas nos documentos. Em Filadélfia, a antiga mansão Montgomery revelou 16 esqueletos e evidências de que a propriedade servia como uma espécie de depósito humano, um local onde vítimas eram mantidas antes de serem distribuídas para outros destinos. O porão da propriedade Montgomery havia sido convertido em celas improvisadas, cada uma capaz de manter 3 ou 4 pessoas em condições deploráveis. Correntes ainda estavam presas às paredes e inscrições desesperadas haviam sido gravadas na pedra por mãos anônimas. Uma inscrição particularmente tocante dizia: Elizabeth Quinn, idade 12, de County Cork. Se alguém encontrar isto, por favor, digam à minha mãe que eu tentei ser corajosa. A data gravada na parede era outubro de 1890, o mesmo mês em que Edward Blackwood desapareceu. As investigações em Charleston, na propriedade Sinclair, revelaram a face mais horrenda da operação. Os Sinclair especializavam-se em what os documentos chamavam de preparação final, um eufemismo para assassinato sistemático quando as vítimas se tornavam problemáticas ou não rentáveis. 51 esqueletos foram encontrados espalhados pela propriedade de 200 acres do Sinclair. Muitos mostravam sinais de execução, ferimentos na nuca consistentes com tiros a queima-roupa. As vítimas incluíam crianças de apenas 6 anos de idade. Em 2006, as investigações tomaram uma direção inesperada quando Margaret O'Brien, uma mulher de 98 anos em um lar de idosos de Portland, Maine, viu um noticiário sobre as descobertas nas propriedades da Operação Mercy. Margaret contatou as autoridades com uma história que ela havia guardado por mais de um século. Aos 7 anos de idade, em 1915, ela havia sido uma prisioneira na propriedade Montgomery por 6 semanas antes de conseguir escapar. Pensei que ninguém acreditaria em mim, disse Margaret em seu testemunho gravado. Quem acreditaria que famílias respeitáveis faziam coisas tão terríveis? Carreguei esse segredo a vida inteira, tendo pesadelos, me perguntando se as outras crianças conseguiram sobreviver. O testemunho de Margaret forneceu detalhes que correspondiam exatamente às evidências físicas encontradas na propriedade Montgomery.
Ela descreveu a localização exata das celas, o sistema de alimentação e os procedimentos que as crianças eram forçadas a suportar. Segundo Margaret, as crianças eram categorizadas assim que chegavam. As mais fortes eram marcadas para trabalho pesado. As mais bonitas eram separadas para algo que eles chamavam de serviços especiais. As que ficavam doentes ou causavam problemas, elas simplesmente desapareciam durante a noite. Margaret descreveu como conseguiu escapar durante um momento de descuido dos guardas. Uma tempestade havia derrubado uma árvore contra o muro dos fundos. Esperei até todos dormirem e escalei a árvore. Corri pela floresta por 3 dias, me alimentando de frutas silvestres até encontrar uma estrada. Ela foi encontrada por um fazendeiro que a levou para as autoridades locais. Mas quando tentou contar sua história, foi tratada como uma criança traumatizada criando fantasias. Eles disseram que eu tinha imaginado tudo, que famílias respeitáveis como os Montgomery nunca fariam mal a crianças. Me colocaram em um orfanato e me disseram para esquecer essas mentiras. O testemunho de Margaret inspirou outros sobreviventes a se manifestarem. Ao longo de 2006 e 2007, mais 17 pessoas idosas contataram as autoridades com histórias similares. Thomas Chen, de 95 anos, revelou ter sido mantido na propriedade Sinclair em 1920, quando tinha 8 anos. Eles me disseram que meus pais me venderam porque não podiam me alimentar. Só anos depois, percebi que provavelmente mentaram. Meus pais foram mortos e eu fui sequestrado. Agnes Kowalski, 94 anos, descreveu 6 meses de terror na mansão Ashworth em 1918. Havia médicos que vinham examinar as crianças. Eles nos faziam ficar nus e anotavam coisas sobre nossos corpos. Algumas crianças eram levadas para uma sala especial e nunca voltavam. O testemunho mais perturbador veio de Rebecca Torres, 91 anos, que havia sido mantida na própria mansão Blackwood em 1919, anos depois da suposta desativação da operação. Thomas Blackwood ainda estava operando tudo. Ele disse que os negócios da família nunca parariam completamente. Éramos mantidas em uma parte da casa que as autoridades nunca investigaram. Rebecca revelou que havia compartimentos secretos na mansão Blackwood que nunca foram descobertos durante as investigações de 1926. Havia um túnel que conectava o porão principal a uma casa menor na propriedade. Thomas mantinha as operações mais sensíveis longe da mansão principal. Esta revelação levou a uma nova investigação na propriedade Blackwood em 2008. Usando radar de penetração no solo, investigadores localizaram efetivamente um sistema de túneis que conectava a mansão principal a 3 estruturas menores na propriedade. A escavação dos túneis revelou mais 13 esqueletos e evidências de que as operações Blackwood continuaram pelo menos até 1935, quase uma década após a prisão de Thomas. Em setembro de 2008, a exploração dos túneis sob a propriedade Blackwood levou à descoberta mais chocante de todas. No final do túnel principal, uma câmara selada continha não apenas mais esqueletos, mas também um arquivo completo dos crimes da família. Mais de 10.000 documentos haviam sido preservados nesta câmara secreta, incluindo fotografias, contratos, correspondências e registros financeiros detalhados. Era como se alguém tivesse deliberadamente criado um arquivo histórico completo dos crimes da família. Uma nota deixada junto com os arquivos, assinada por Thomas Blackwood e datada de março de 1935, revelou a verdade por trás desta preservação. Se alguém encontrar isto, saiba que tentei parar a máquina que meu pai construiu, mas era tarde demais. O mal que nossa família desencadeou cresceu além do nosso controle. Que Deus perdoe nossas almas e que estas evidências sirvam para expor a verdade completa. Os documentos revelaram que Thomas havia tentado encerrar as operações após sua libertação da prisão em 1932.
mas descobriu que outros membros da rede haviam assumido o controle. A Operação Mercy havia se tornado autossuficiente, operando sem a supervisão direta dos Blackwood. Mais chocante ainda, os documentos mostravam que a operação havia evoluído e se modernizado, incorporando novas tecnologias e métodos. Carros substituíram carroças, telefones facilitaram a comunicação e novos parceiros em cidades industriais expandiram o alcance geográfico. Um documento particularmente perturbador, datado de 1934, descrevia planos para expandir as operações para o Canadá e México, criando uma rede internacional de tráfico humano que antecedeu as organizações criminosas modernas em décadas. Os arquivos também revelaram os nomes de dezenas de famílias proeminentes que haviam se tornado envolvidas na rede ao longo dos anos. Sobrenomes que ainda hoje são reconhecidos na alta sociedade americana apareciam repetidamente como investidores ou parceiros silenciosos. Dr. Elizabeth Hartwell, socióloga especializada em crimes organizados da Universidade de Yale, foi convidada para analisar os documentos de 2008. Sua conclusão foi devastadora para nossa compreensão da história americana. O que descobrimos não são apenas os crimes de uma família criminosa, disse Dr. Hartwell. É evidência de que algumas das fortunas mais respeitadas da América foram construídas sobre um sistema organizado de escravidão moderna que operou por quase um século. Os documentos revelaram que pelo menos 43 famílias proeminentes estiveram envolvidas direta ou indiretamente na Operação Mercy. Seus descendentes incluem senadores atuais, CEOs de grandes corporações e até mesmo figuras filantrópicas conhecidas nacionalmente. Uma descoberta particularmente perturbadora foi a revelação de que algumas dessas famílias continuaram operações similares bem into the era moderna, adaptando seus métodos para evitar detecção. Documentos datados de até 1967 sugeriam que descendentes de algumas famílias originais mantiveram contratos de trabalho especiais, que eram essencialmente formas modernas de escravidão, targeting populações vulneráveis, como imigrantes indocumentados e jovens em situação de risco. As revelações de 2008 desencadearam a maior investigação sobre tráfico humano histórico na história dos Estados Unidos. O FBI criou uma força-tarefa especial, codinome Operação Mercy Descendente, para investigar possíveis conexões entre os crimes históricos e atividades criminosas contemporâneas. A investigação revelou que pelo menos 7 das famílias identificadas nos documentos Blackwood mantiveram estruturas corporativas que, sob escrutínio, mostraram padrões suspeitos de emprego e práticas trabalhistas. Em 2010, a corporação Ashworth Industries, descendente direta dos negócios da família Ashworth de Billingsgate, Boston, foi indiciada por manter trabalhadores imigrantes em condições análogas à escravidão em suas operações têxteis no sul dos Estados Unidos. Durante a investigação da Ashworth Industries, agentes federais descobriram que a empresa mantinha dormitórios trancados, onde trabalhadores eram forçados a viver, com documentos confiscados e salários retidos. As condições eram surpreendentemente similares às descritas nos documentos históricos da Operação Mercy. Sarah Martinez, uma das trabalhadoras libertadas, testemunhou. Eles nos disseram que nossa família no México seria prejudicada se tentássemos fugir. Éramos forçadas a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ficávamos doentes, éramos ameaçadas com deportação. A investigação da Ashworth Industries revelou conexões com uma rede moderna de tráfico que se estendia através de múltiplos estados e incluía outras corporações com ligações históricas às famílias originais da Operação Mercy. Em Charleston, a Sinclair Agricultural Corporation foi investigada por práticas similares em suas fazendas no interior da Carolina do Sul.
Documentos corporativos revelaram que a empresa havia importado mais de 2.000 trabalhadores nos últimos 20 anos, muitos dos quais simplesmente desapareceram dos registros após alguns meses. Agent Jennifer Walsh, líder da força-tarefa Operação Mercy Descendente, explicou a conexão. O que vemos é uma evolução dos mesmos métodos básicos. As famílias aprenderam a modernizar suas operações, usar tecnologia e estruturas corporativas para obscurecer suas atividades, mas o padrão fundamental permanece o mesmo: exploração sistemática de populações vulneráveis. A investigação também revelou que algumas das famílias haviam usado sua influência filantrópica como cobertura para suas atividades criminosas. Organizações de caridade, supostamente dedicadas a ajudar imigrantes e jovens em risco, eram, na verdade, fronts para identificar e recrutar potenciais vítimas. Uma descoberta particularmente chocante foi que a Fundação Mercy Hope, estabelecida pela família Montgomery em 1985 e publicamente dedicada a combater o tráfico humano, estava, na verdade, facilitando o tráfico através de seus programas de resgate e reintegração. Jovens vulneráveis que procuravam ajuda através da fundação eram direcionados para programas de trabalho, que eram essencialmente situações de escravidão moderna. A fundação recebia doações substanciais de outras famílias com conexões históricas à Operação Mercy, criando um sistema de financiamento autossustentável. Dr. Amanda Foster, especialista em tráfico humano da Universidade de Georgetown, analisou os métodos modernos. O que vemos é uma sofisticação que levou décadas para desenvolver. Essas organizações aprenderam a usar nossa própria compaixão contra nós, criando estruturas que parecem legítimas superficialmente, mas servem aos mesmos propósitos malignos de seus antecessores. Em 2012, após 4 anos de investigações intensivas, 17 executivos e membros das famílias descendentes foram indiciados em um dos maiores casos de tráfico humano e crimes organizados da história americana. O julgamento, que durou 8 meses, expôs finalmente ao público a extensão completa da herança criminosa que persistiu por mais de um século. Durante o julgamento, promotores apresentaram evidências de que as operações modernas haviam vitimado mais de 15.000 pessoas ao longo de 50 anos. As vítimas incluíam trabalhadores imigrantes, jovens em situação de risco e até mesmo crianças em programas de adoção internacional fraudulentos. O testemunho mais impactante veio de Maria Santos, de 34 anos, que havia sido traficada através da Fundação Mercy Hope quando tinha apenas 14 anos. Eles prometeram educação e uma vida melhor nos Estados Unidos, disse Maria no tribunal. Em vez disso, passei 12 anos como escrava doméstica, sendo vendida de família em família, sempre que questionava minha situação. O julgamento revelou que as famílias haviam desenvolvido um sistema sofisticado de documentos falsificados, suborno de oficiais de imigração e até mesmo conexões com redes criminosas internacionais para manter suas operações funcionando sem detecção. Durante o julgamento, informações de uma testemunha protegida levaram à descoberta de uma propriedade final no Colorado, uma instalação que havia operado continuamente desde 1955 e nunca havia sido detectada pelas autoridades. A propriedade, registrada como Mountain View Rehabilitation Center, supostamente oferecia tratamento para jovens com problemas de dependência. Na realidade, era o centro de operações mais sofisticado da rede moderna, processando vítimas de todo o país. Quando agentes federais invadiram a propriedade em março de 2013, encontraram 127 pessoas mantidas contra sua vontade, incluindo 34 menores de idade. Muitas das vítimas haviam sido declaradas como desaparecidas em seus estados de origem anos antes. Dr. Michael Chen, um dos médicos que trabalhava na instalação sob coação, revelou o funcionamento interno.
Eles me forçaram a criar relatórios médicos falsos para justificar por que os pacientes não podiam ter contato com o mundo exterior. Qualquer um que questionasse o sistema era sedado e transferido para uma ala de alta segurança, de onde nunca mais voltava. Em uma reviravolta final que chocou mesmo os investigadores veteranos, descobriu-se que Thomas Blackwood III, bisneto do patriarca original, havia estado coordenando discretamente as operações modernas desde sua mansão em Connecticut. Thomas III, respeitado filantropo de 78 anos e membro do conselho de várias organizações de caridade, havia usado sua posição e fortuna herdada para modernizar e expandir o legado criminoso de sua família. Documentos encontrados em sua propriedade revelaram que ele havia orquestrado pessoalmente o sequestro de mais de 800 pessoas ao longo de 3 décadas. Durante seu interrogatório, Thomas III mostrou uma frieza que ecoava seus ancestrais criminosos. Minha família construiu um império que durou mais de um século. Vocês podem me prender, podem desmantelar nossas operações, mas o que criamos mudou fundamentalmente como o mundo funciona. Outros já assumiram nosso lugar. Em dezembro de 2014, Thomas Blackwood III foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele morreu na prisão em 2016, supostamente de causas naturais, levando consigo os últimos segredos da dinastia Blackwood. Hoje, mais de uma década após o desmantelamento da rede Blackwood, as cicatrizes de seus crimes ainda marcam a sociedade americana. Mais de 2.000 vítimas foram identificadas e libertadas, mas especialistas estimam que milhares de outras nunca foram encontradas. O caso Blackwood levou a reformas significativas nas leis de tráfico humano e na supervisão de organizações de caridade. O Mercy Act de 2015 exige verificações rigorosas de antecedentes para todos os executivos de organizações que trabalham com populações vulneráveis. Margaret O'Brien, a sobrevivente de 98 anos que ajudou a expor a verdade, viveu para ver justiça ser feita. Ela morreu pacificamente em 2017, aos 105 anos, depois de dedicar seus últimos anos a ajudar outras vítimas a encontrar suas vozes. Mas a história dos Blackwood serve como um lembrete sombrio. O mal organizado pode persistir através de gerações, adaptando-se e evoluindo, escondido atrás de fachadas respeitáveis e influência social. As propriedades da família foram convertidas em memoriais para as vítimas. Mais de 400 pessoas foram identificadas através de registros dentários e DNA, permitindo que finalmente fossem enterradas com dignidade. A mansão original dos Blackwood em Vermont agora abriga o Centro Nacional de Estudos sobre Tráfico Humano, dedicado a educar futuras gerações sobre os sinais de exploração e a importância de proteger os mais vulneráveis. A história dos Blackwood nos ensina que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, eventualmente vem à luz. E que a justiça, embora às vezes demore décadas para ser alcançada, nunca deve ser abandonada. Esta foi a história completa e chocante da dinastia criminosa Blackwood. Um império do mal que perdurou por mais de um século antes de finalmente ser exposto e destruído. A coragem dos sobreviventes e a dedicação dos investigadores trouxeram justiça para milhares de vítimas. Se esta investigação te impactou tanto quanto impactou nossa equipe durante a produção, não esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história importante. Compartilhe com seus amigos e familiares. É crucial que todos conheçam os sinais do tráfico humano e como ele pode se esconder atrás de fachadas respeitáveis. E se inscreva no nosso canal para mais investigações profundas sobre crimes que mudaram a história. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos documentários exclusivos. Obrigado por assistir. E lembrem-se, a vigilância eterna é o preço da liberdade.